Vamos falar hoje sobre resistência à insulina. O que é insulina? O que é glicemia? Quais são as consequências dessa resistência à insulina? Como eu identifico que eu tenho resistência à insulina? Vamos bater um bate-papo bem simples, direto por aqui, né? Nesse espaço que é só nosso. Então, fica por aí, aproveita esse momento, tira a sua dúvida, sua pergunta. Você pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre resistência à insulina hoje, sobre glicemia, o que é que isso acontece, o que é que tem a ver, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, combinado? Live surpresa é assim. Então, a gente aproveita um tempinho, né? E aparece por aqui. Então, vamos lá. Quando o pessoal resolve aparecer, surgir por aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quem é a insulina? Você conhece a insulina? Possivelmente você já ouviu falar sobre insulina, mas você sabe realmente quem ela é, o que é que ela faz? Bem, ela é um hormônio, certo? E o hormônio, eles são mestres do nosso corpo, eles direcionam, certo? Várias atividades no nosso corpo. A insulina não é diferente. A insulina tem vários papéis além do que a gente tanto associa com a glicemia, que é o açúcar, certo? Então, a insulina é um hormônio importantíssimo, assim como outros, cortisol, que também é importante, né? Então, existem vários hormônios no nosso corpo que desempenham vários papéis e a insulina é sim importante. Então, vamos falar rapidinho aqui sobre o papel da insulina, certo? Bem, a insulina é lá produzida e vamos fazer um link com a glicemia, que é o açúcar, tá? O que a gente come, você come lá uma fruta, você come um pão, você comeu. Esse alimento, ele vai ser quebrado por enzimas, vai ser digerido e vai se tornar o que a gente chama de glicose, certo? Nas nossas células, faz de conta que aqui é minha mãozinha, ó, é uma célula. Na nossa célula, existe portinhas que a gente chama de receptores. Então, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 são receptores para a entrada dessa glicose na sua célula. E a glicose, ela tem que entrar nessa célula para ela ter vários papéis aqui dentro. Desde ser estocada, né? Que a glicose pode ser estocada para momentos de necessidade, como forma de glicogênio, desde produção, por exemplo, de DNA, certo? Então, a glicose de glicoproteínas, enfim, a glicose tem vários papéis, tá? Mas ela não pode ficar dando bobeira no teu sangue. Faz de conta que aqui é o teu sangue, certo? E tem lá glicose livre por aqui. Não pode estar acontecendo isso, por quê? Porque essa glicose, esse açúcar que fica no seu sangue, passeando livre, o que é que vai acontecer? Ela vira um fator oxidante, sai se unindo a vários pontos que não são bacana, certo? E aí o que a gente chama, que a gente marca, um marcador que a gente olha a parte de glicemia, é a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Hemoglobina é a nossa célula do nosso sangue, certo? Quando ela está glicada, significa que tem uma glicose, que é açúcar, que se uniu com essa hemoglobina. E aí não é bacana, certo? Essa glicose não tem que estar aqui nessa célula juntinha, aqui não é o lugar para ela, certo? Então, hemoglobina glicada é um dos parâmetros que a gente avalia tanto
esse controle, certo, de glicemia, quanto também pacientes que já têm um diagnóstico de diabetes associado. Então, é um parâmetro bioquímico, a gente avalia como? Por exame de sangue, certo? Eu vou responder já já, viu, sua pergunta. Saudades, Dani. Bem, então vamos lá, seguindo, né? Então, a insulina faz com que essa glicose, esse açúcar, entre para dentro dessa célula. E o que é resistência à insulina? Vamos lá, resistência. O que é que lhe faz pensar algo resistente? Algo que é duro, algo que é inflexível, não é isso? Eita, pessoa resistente. Ou seja, é aquela pessoa difícil de aceitar as coisas, de aceitar a situação, não é isso? Então, resistência à insulina, o que é que acontece? É quando você está num quadro no teu corpo que você está produzindo muita insulina, tá? Mas essa insulina está sendo produzida, está sendo liberada, mas não está sendo efetiva. Então, ela não está tendo seu papel de fato, ou seja, essa insulina não está fazendo com que esse receptor da tua célula identifique e entre essa glicose. E o que é que faz isso? Principalmente o excesso de glicose, o excesso de açúcar. Então, eu dou um exemplo assim simples para vocês entenderem, que é o seguinte: você está todo momento tendo glicose, certo? Você tá lá liberando glicose no teu corpo. Aí liberou glicose, chega insulina, venha trabalhar, venha trabalhar. Uma hora, essa insulina vai cansar, vai ficar resistente. Vixe, de novo essa glicose, né? Então, aí você vai tendo que liberar mais e mais insulina para ser efetiva. Então, isso é o que a gente chama de resistência à insulina. Você aumenta a sua produção de insulina para manter a sua glicemia normalizada. E essa resistência à insulina a gente pode chamar de pré-diabetes. É um estado que daqui a pouquinho isso pode o quê? Pode estar aí um diabetes associado, certo? Como é que a gente vê que você tem resistência à insulina? A gente pode ver pelos sinais clínicos, né? Sinais e sintomas. Então, é uma pessoa que começa a ter muita acne, então começa a aparecer muita acne, pele muito oleosa, certo? Existem umas manchas aqui no pescoço, que a gente associa também, que a pessoa pensa que é sujeira, já viram? E está associado também com a resistência à insulina, certo? O que mais que a gente pode falar de resistência à insulina? Algumas alterações do sistema reprodutor feminino, certo? Então, a mulher pode ter endometriose, ovários policísticos. Também na resistência à insulina, a gente começa a ver quadros que a pessoa pode ter alteração na parte de lipidograma, então começa a ter mais colesterol, triglicerídeos, tudo isso aí associado com essa resistência à insulina, tá? Vamos responder a pergunta da Dani. O pessoal tá entrando, tá saindo. Então, referente à alimentação, não se pode consumir nenhum tipo de açúcar. Bem, o ideal, né? O ideal seria realmente não consumir nenhum tipo de açúcar, né? O ideal. Mas eu diria que no dia a dia a gente observa que esse não é o ponto crucial. Eu gosto de avaliar sempre a alimentação como um todo. Não adianta você simplesmente tirar o açúcar de adição, e não ter uma alimentação nutritiva. Então, a alimentação nutritiva não se baseia só no retirar, mas no incluir.
Então, a gente observa muita gente paranoica ou paranoico com a exclusão. Eu tenho que tirar isso, tenho que tirar isso, tenho que tirar aquilo. Mas quando a gente vai ver o ponto de vista de qualidade dessa alimentação, é uma alimentação muito pobre. E pobre que a gente fala é em diversificar, certo? Diversificar essa alimentação. Chega, enrolou. Então, quais são os alimentos que você está colocando na sua alimentação? Fruta, verdura, grãos integrais, tá? Então, eu diria que retirar o açúcar pode ser sim viável e até uma estratégia, mas dentro de um todo. E cada caso é um caso. Então, as pessoas têm que parar de colocar vilão na história ou botar a responsabilidade para um item, certo? Será que a responsabilidade é toda do açúcar? Então, geralmente, claro, a gente sabe, uma pessoa que excede no açúcar, ela pode exceder em outras coisas, no consumo em excesso de carboidrato, carboidrato refinado. Ela pode sim ter um excesso de gordura, de fritura, de produtos industrializados. Então, tudo isso pode estar associado com esse excesso de açúcar, mas não é um ponto crucial, sabe? Eu destacaria isso. E os tipos de açúcar. Então, se você pode fazer uma escolha por um açúcar de melhor qualidade, escolha um açúcar de boa qualidade. Quais são esses tipos de açúcar? Primeiro, açúcar de coco. Eu estaria como primeiro lugar o ranking, tá? Primeiro lugar, açúcar de coco. Segundo, açúcar mascavo. Terceiro, açúcar demerara, tá? Então, esse seria o ranking dos tipos de açúcar. Por que açúcar de coco? Porque açúcar de coco, ele é um açúcar que tem baixo índice glicêmico, certo? Então é válido aí ter ele como uma opção. Ele é mais caro, sim, ele tem um valor mais alto. Mas a partir do momento que você passa a consumir menos quantidade, você pode comprar um produto de melhor qualidade, né? Então, por exemplo, eu compro 100 gramas de açúcar de coco, eu passo um mês, ou até mais. Então, eu consumo pouco açúcar, mas o que eu consumo é um açúcar de qualidade, tá? Então, açúcar de coco. O mascavo é importante ter cuidado se a pessoa, se a mulher, por exemplo, tem um quadro de candidíase. Tanto o açúcar mascavo quanto o demerara. Por quê? Porque esses dois tipos de açúcar, eles têm aí associado um maior ambiente para contaminação fúngica. Então, para mulheres com candidíase, primeiro o ideal é realmente tirar ou reduzir o açúcar. Mas na hora de escolher, opte aí por um açúcar, por exemplo, um açúcar de coco, certo? E vamos lá, respondendo aqui. Tudo é metabolizado em açúcar. Isso, o que a gente consome se torna glicose, tá? Glicose, então, por exemplo, se você come um carboidrato, que a gente diz um carboidrato complexo, um carboidrato integral, certo? Você comer um amido, sei lá, que é um amido resistente. Não, amido não serve, não, por exemplo. Enfim, você comer um carboidrato mais complexo. Você vai quebrar ele, né? E ele vai se tornar glicose, certo? Mas isso não é ruim, gente. Não é ruim se tornar glicose. O ruim é quando você tem essa glicose em excesso, certo? O ruim é quando você tem a glicose em excesso. Aí é ruim, ok? O que mais a gente pode falar sobre resistência à insulina, né? Então, a resistência à insulina é um ponto bem crucial, tá? E a resistência à insulina, ela é o gatilho
para a inflamação. Então, diversas doenças inflamatórias estão associadas com essa resistência à insulina. Então, vamos lá, doenças inflamatórias intestinais, colite ulcerativa é um exemplo, tá? Então, outras doenças com base inflamatória, inclusive a resistência à insulina, aumentando essa inflamação também é risco para doenças cardiovasculares. Então, a resistência à insulina tanto favorece se produzir mais gordura, né? Aumento do colesterol, aumento do triglicerídeos. E essa gordura, qual é o risco? Essa gordura, por exemplo, deixa eu usar aqui o papel. Papel aqui é o seu vaso, né? Seu vaso sanguíneo. Você está produzindo mais colesterol, mais gordura. Essa gordura, ela vai passar, que a gente fala com lipoproteínas. Então, vão passar pelo teu sangue, certo? Ao passar por aqui, o que é que pode acontecer? Ela pode ser oxidada, certo? E aí que é o risco de uma doença cardiovascular, de um AVC, de um infarto. E a inflamação está associada com esse estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo favorece o risco dessas doenças, tá? Essas doenças aí cardiovasculares. A resistência à insulina também está associada com gordura no fígado. Lembra que a gente falou de gordura no fígado nos stories ontem? Então, gordura no fígado também pode estar associada aí com resistência à insulina. Muitas vezes é a base da doença. Então, tratar essa resistência à insulina. Como é que eu sei, Nutri? É muito fácil. No seu exame de rotina, acredito que todo mundo, pelo menos uma vez por ano, faz exame. Então, você vai ver lá, tanto glicemia de jejum, certo? O que é glicemia de jejum? Você vai lá fazer seu exame sem comer, em jejum, não é isso? Então, quanto é que está a sua glicemia quando você está sem se alimentar? É um parâmetro. O ideal seria avaliar também a insulina de jejum e a insulina pós-prandial. O que quer dizer isso? É a insulina depois que você comeu. Então, lá no laboratório que você faz o seu exame de sangue, depois de 1 hora, tem lá uma curvinha que eles vão fazendo, né? E aí você vê como é que foi a sua insulina pós-prandial, sua glicemia pós-prandial, certo? Porque o que pode acontecer? Sua glicemia de jejum pode estar normal, pelos parâmetros, mas quando você consome algum alimento, seu corpo precisa produzir muita insulina para normalizar. Então, essa insulina de jejum, que também está boa, está normal, quando você consome algum alimento, ela sobe muito rápido. Ou seja, teve uma alteração ali significativa. Então, indica que você já está aí com alguma resistência à insulina, que já é um fator de atenção, é um fator de alerta, certo? Que a gente deve ficar, ó, de olho. Então, os exames de sangue nos ajudam bastante. A resistência à insulina também está muito associado com hipoglicemia, né? Então, é aquela pessoa que come, daqui a pouco faz hipoglicemia, essa glicemia baixa, e ela tem sempre o beliscar, tá sempre com vontade de estar beliscando, né? Aquela fome que nunca passa. É outro fator também que a gente, por sinal e sintoma, que a gente fica atento. Então, a gente vai fechando o diagnóstico, né? Então, outros exames também a gente pode olhar, né? Como eu falei, o próprio lipidograma, triglicerídeo, colesterol, tudo isso a gente olha, o HDL, a gente vai fazendo essa relação. Também a gente pode olhar o próprio hemograma,
certo? E o fígado, que o fígado é um órgão, é uma fábrica. Então, é lá no fígado que a gente pega a glicemia, certo? A glicose, e faz com que ela vire gordura, ok? Então, tem alguns parâmetros que a gente olha também lá no fígado. TGO, TGP, fosfatase alcalina, tudo isso a gente olha por lá, certo? Alguma dúvida, pessoal? Também a gente pode falar aqui, quando a gente já falou sobre açúcar, falar também sobre adoçante, não é? Então, muito cuidado com o tipo de adoçante que vocês andam aí usando. Então, adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame, certo? Isso tudo tá lá no rótulo. Então, muito cuidado com os adoçantes artificiais. Escolha sempre os adoçantes naturais. Se você for usar adoçante, um xilitol, certo? Uma estévia. O cuidado com o xilitol, os óleos da vida, é o quê? É o grupo álcool, tá? Quando você ouvir essa palavra ol, xilitol, poliol, é um álcool. Eles têm vantagem, sim. Esse tipo de açúcar, ele não eleva tanto essa insulina que a gente está falando. Mas algumas pessoas têm uma maior sensibilidade. Então, são pessoas que fermentam com esse tipo de açúcar. Açúcar barra adoçante, né? Adoçante. Então, fermentam muito. Então, muito cuidado. E o preço também, ele não é tão acessível assim. Então, muita gente usando xilitol para tudo que é canto. A gente vê receita de xilitol em todo canto, não é isso? Mas aí, muito cuidado na hora de comprar esses tipos de adoçante, tá? Vê como é a sua tolerância, vê como você vai reagir. Ter cuidado para também não usar altas dosagens, até 60 gramas, porque acima disso pode ter quadros, por exemplo, de diarreia associado, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de adoçante. Xilitol, poliol, tudo isso. E os refrigerantes, tá, gente? Existem muitos produtos que são ditos como diet, né? Como light, que eles fazem a substituição do açúcar pelo adoçante. São adoçantes artificiais. O que quer dizer uma coisa artificial? Vamos lá, vamos para a origem da palavra, para um comparativo. Eita, essa pessoa é tão artificial, né? Ou seja, aquela pessoa não é ela mesma, não é verdadeira, não é isso? Ah, você está sendo muito artificial, ou seja, não é verdadeiro. Então, os adoçantes artificiais são substâncias químicas que não existem naturalmente na natureza. Foram criadas e aí elas não são benéficas. Existem vários fatores associados, desde mudança do paladar. Então, a gente sabe que o uso desse tipo de adoçante muda o paladar, dá vontade de comer mais doce, certo? Também interfere lá na nossa microbiota intestinal. Então, adoçantes artificiais, eles matam as nossas bactérias boas. Então, eles interferem lá nessa microbiota, o que não é nada legal. Por exemplo, uma microbiota que não é saudável, o que é uma microbiota? São bactérias que vivem com a gente e vivem lá no nosso intestino. Então, essa microbiota, quando ela não está saudável, se você tem mais bactérias ruins do que boas, você acaba desequilibrando não só o intestino, mas, por exemplo, o fígado, né? O fígado é um dos órgãos que mais sente a desbiose intestinal. O que é desbiose? Esse desequilíbrio na sua microbiota. Quando você passa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas, tá? É para a gente ter uma microbiota saudável. Então, eu estou falando do fígado.
Mas a gente sabe que uma microbiota que não é saudável, ela interfere, por exemplo, com candidíase lá no sistema reprodutor feminino, certo? Ela interfere lá no sistema nervoso central, depressão, ansiedade, tudo isso. A gente poderia estar falando aqui, doenças cardiovasculares também estão associadas com esse desequilíbrio dessa microbiota, tá? Então, adoçante artificial, não. Pelo amor de Deus, não, certo? Sem falar que muitos adoçantes ainda têm um alto teor de sódio, né? E às vezes, eu já vi várias vezes paciente hipertenso usando esse tipo de adoçante, ou seja, cheio de sódio, né? Além de tudo, tem muito sódio. Então, vamos usar aí o açúcar, né? Como a Josenilde está aí, continua firme e forte, usando seu açúcar de coco. E é isso mesmo, é fazer boas escolhas, olhar sempre a qualidade desse alimento. E isso dá resultado, gente, tá? A gente pensa muitas vezes que tem que fazer coisas de outro mundo, tem que fazer uma coisa, sabe? A dieta. Qual é a dieta que tá bombando? Né? Qual é a dieta do momento? Qual é o bam bam bam? Né? As pessoas ficam sempre em busca de uma dieta milagrosa ou de algo que resolva a questão no piscar de olhos. E não é assim. A gente sabe que o simples funciona. Então, primeiro você ajusta a casa, primeiro você faz o simples. Tem muita gente que não está fazendo o simples. E aí quer ter resultado rápido, quer ter resultado imediato. E não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, vamos lá. Para quem é diabético e hipertenso, vamos lá. Estévia, adoçante, tá? Estévia é o melhor adoçante. Ou você vai para o açúcar de coco, em poucas quantidades, ou até o mascavo, certo? Pode ser utilizado. Sempre para o diabético, a gente pensa sempre no menor, né? Quanto menor contato com açúcar, menor quantidade, melhor. Isso, gente, a gente também vai trabalhando, vai adaptando o nosso paladar, né? O nosso paladar vai se adaptando com o teor de açúcar. Então, tem pessoas que já me falaram, Nutri, eu tomava 2 colheres de sopa de açúcar no café, agora eu tomo metade de uma, né? Importante é cada um ir evoluindo. É o que a gente falou, o que eu falei, acredito que foi ontem. É parar com a comparação do outro, né? Ah, todo mundo agora tá tirando açúcar de tudo. Sim. E o resto? Sim, e para você isso é válido? Se você faz muita questão do seu açúcar, beleza, gente, pode deixar o seu açúcar, desde que a gente compense em outras coisas, né? Desde que a gente faça outras escolhas. Toda escolha tem uma responsabilidade. Quando a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para outras, não é isso? Se você resolve agora eu vou para a praia. Beleza, você vai para a praia agora. Se você for para a praia agora, você vai deixar de fazer outras coisas. Você pode deixar de estar assistindo um filme, você pode deixar de estar com o seu cachorro, com o seu marido, sei lá. Você fez uma escolha. E escolha, né? Escolha significa também dizer não para outras coisas. E às vezes eu percebo que as pessoas têm essa extrema necessidade, essa urgência de querer ter tudo. Quer ter tudo ao mesmo tempo. Não sabe renunciar, né? Na nossa vida a gente vai ter que renunciar em algum momento outras coisas, né? É o que a gente fala de foco, é o que a gente fala de prioridade. Então, eu não tenho foco. Quer ter foco? É saber dizer não, né? E esse saber dizer não, a gente vai trabalhando.
não é uma coisa que surge do nada. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo e tendo estratégias. Por isso que é sempre válido ter um acompanhamento, né? Não só pela questão técnica, que claro, um profissional nutricionista vai lhe passar toda a parte técnica, todo o conhecimento para você alcançar seu objetivo, mas isso vai além, né? Com a nutrição comportamental, com o nutricionista, você vai ter estratégias para desenvolver o autocuidado, a aceitação, o foco, né? A gente desenvolve tudo isso. Você passa a desenvolver o foco e passa a atingir os seus objetivos. E é tão maravilhoso quando o paciente perde peso, por exemplo, outras áreas da vida dele vai melhorando. Por quê? Porque ele desenvolveu o que a gente chama de disciplina, perseverança, foco, e isso a gente leva para a nossa vida em todas as áreas. Então, é fantástico a gente ver a mudança e evolução com os pacientes, tá? Já que falou que já tomava com muito açúcar. Exato, nosso paladar vai se adaptando, não é isso? Então, pessoal, é isso. A gente falou sobre resistência à insulina, tá? Então, é importante tratar. E é geralmente algo silencioso. E está muito associado também com a obesidade. A gente não falou aqui, mas a obesidade também é um fator de risco, está associado com a resistência à insulina, certo? Bem, é isso. Muito obrigada a todos que entraram, né? Live assim, surpresa. E essa semana eu tô fazendo muita live, né? Eu tô fazendo assim, sem avisar. Quando eu tenho um tempinho, eu tô realmente entrando por aqui para conversar com vocês. E eu tenho gostado bastante dessa troca, desse momento de troca com vocês, tá? Tá sendo muito, muito bacana. Muito obrigada a todos pelo carinho. Vão lá no feed, certo? Tem muita informação também para vocês. É importante interagir por lá. Olá! Então vão lá, deixe sua curtida, compartilhe, porque assim outras pessoas vão atingindo, tá? Beijo, beijo, beijo. Eu vou deixar essa live salva. Então, se você conhece alguém que precisa, certo? De resistência à insulina, pré-diabetes, é importante, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigadão.